seja muito bem-vindo ao Coletiva da TV Unifev, a TV de Votuporanga. O Coletiva já está no ar, então seja muito bem-vindo e muito obrigada desde já pelo seu carinho. A nossa convidada de hoje é a gerente do Senac Votuporanga, Eliane Godoy. Eliane, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente agradece mais uma vez. O Coletiva tem trazido, alguns representantes do Sistema S, Sebrae, Senac, agora, o SESC Senat também a gente bateu um papinho bem importante. E o Senac, ele completa agora em 2022 76 anos como a principal instituição de educação profissional voltada para o setor do comércio de bens, serviços e turismo. Está presente hoje em todos os estados do país. E a Eliane, que está aqui comigo, já completa aí quase 30 anos na instituição. Eliane, conta pra gente como é que foi essa história. Exatamente. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, mas no Senac eu entrei, participei de um processo seletivo aos 18 anos. E aí fui fazendo minha carreira, minha vida dentro do Senac. Eu entrei no setor de atendimento, depois eu fui secretária educacional, técnica em desenvolvimento, gerente de uma unidade pequena, Hoje a gente tem as unidades classificadas por porte, então PMG. Então a primeira unidade que eu fui gerente foi Votuporanga, depois Ribeirão Preto, que foi a maior, eu saí dos extremos, da menor unidade para a maior unidade, que foi o Senac de Ribeirão Preto. E sempre, assim, eu sou muito grata à instituição, porque eu me desenvolvi profissionalmente dentro dessa instituição, que ampara muito o funcionário, que dá subsídio para o seu desenvolvimento educacional, profissional. Então, essa história bonita e tem uma coisa curiosa, Quando eu assumi o cargo de secretária educacional, eu tinha 20 anos. Minha mãe teve que me emancipar, porque era um cargo que eu assinava os certificados, os diplomas, tal, e teria que ter 21 anos, Teria que ter essa emancipação, então foi bem interessante. Que legal, realmente, o Senac hoje em Votuporanga, a gente não consegue separar a Eliane de Senac, É a Eliane do Senac. O sobrenome então, virou sobrenome. Virou sobrenome. E agora conta pra gente, Eliane, você falou aí sobre uma história de ascensão, de uma mulher representando uma das principais instituições aí do país e do estado e tal. Você sente falta de mais mulheres em cargos representativos como esse? Eu sinto. Eu acho que, assim, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, nós temos ainda poucas mulheres assumindo cargos estratégicos, No Senac a gente tem uma mulher, a primeira mulher superintendente, Então a gente já tem na superintendência de operações, é uma mulher, mas eu vejo ainda em outras empresas, de uma forma geral, que ainda tem essa diferença e quando ocupa cargo estratégico, pode ser que ainda tenha uma diferença salarial. Que aí... E por que você acha que isso acontece, assim, essa dificuldade? Eu acho que a gente tem uma questão cultural, da dominância, é histórico isso. Então vem da cultura mesmo do Brasil, do mundo, Esse não é um dado só do Brasil, No mundo isso também acontece. As mulheres também que ocupam cargos estratégicos, elas normalmente ganham menos do que se fossem ocupados por homens. Então eu acho que é uma questão que a gente ainda tem que vencer. Buscar essa igualdade, porque a mulher trabalha tanto quanto o homem, e ela tem a condição intelectual como um homem tem. Então, o salário precisa também ser igual ao que fosse de um homem, Qual o problema nisso? Com certeza. E essa questão das discussões de empoderamento, essa palavra que virou moda, Eliane? Eu acho que realmente é importante para isso, para a gente realmente começar a discutir um problema que a gente tem, Que é fato, E é um problema estrutural, Então, a questão do preconceito, da violência que a mulher sofre, Então, é um absurdo a gente ter isso ainda acontecendo, no mundo. Então, a mulher, de repente, ela não quer mais continuar casada, aí o marido vai lá e mata. Então, assim, os abusos que a gente sofre todo o tempo,
Então, a gente tem essa questão muito séria para ser conversada, dialogada, empoderada, né? Então, a questão financeira, eu acho que é muito importante, né? A gente ter essa independência financeira nesse caminhar aí para trabalhar essa desigualdade. E o homem também precisa repensar, né? Então, esse machismo estrutural, não adianta só nós mulheres lutarmos. Os homens precisam desenvolver uma consciência, né, de que não pode, por exemplo, abusar de uma mulher, que não pode violentar uma mulher, seja fisicamente, verbalmente, né, que os salários não podem ser desiguais. Então, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar, né, para buscar. Essa cultura, realmente, eu acho que é muito importante a gente discutir, porque isso acaba prejudicando a própria mulher, porque às vezes ela não se encoraja a buscar o lugar dela na sociedade, né? Quer dizer, eu imagino os desafios que você enfrentou, os preconceitos que você enfrentou, né? Muitos. E eu acho interessante também uma outra situação que me chama muita atenção, é também aquela mulher que fica dentro de casa, né, ela não tem valor, como se ela não trabalhasse. É verdade. Né? Então, e na verdade, ela trabalha tanto quanto uma que sai fora de casa para trabalhar. E ela não é valorizada, ela não é reconhecida e ela não é remunerada. E tem aquela questão assim, ela não trabalha, ela é dona de casa, não é assim? Exatamente, né? Ela é do lar. Ela é do lar, né? Então, tinha muito essa coisa, tua profissão, do lar, né? Então, ok, mas não tem esse reconhecimento, essa valorização na sociedade e nem mesmo dentro da família. Então, essa mulher também sofre preconceito de nós mulheres que trabalhamos fora. Ai, mas ela não trabalha fora. Ai, ela só trabalha em casa. Né? E o trabalho dentro de uma casa é extremamente repetitivo, cansativo, desgastante, estressante, tanto quanto você ter meta de venda, quanto você tem que fazer um projeto, apresentar, teu projeto tem que ganhar, é a mesma coisa. Então, eu fico muito também preocupada com essa questão da não valorização da mulher que trabalha dentro de casa, que trabalha dentro do lar, que é responsável, que vai ao supermercado, que lava roupa, que passa, que limpa, que cuida dos filhos, que faz lição com o filho, entendeu? E muitas vezes, assim, ela nessa luta o dia inteiro. Chega à noite, o maridão, né, vai para o sofá, para a TV, dono do controle remoto, e esquece que a mulher também está cansada, né? Que ela também trabalhou. Ela só não saiu de dentro de casa, às vezes, né? Porque às vezes também ela foi mãe turista, né? E leva para a escola e busca da escola, e leva no inglês e volta do inglês, e leva no balé e volta do balé. Então, eu acho que essa desvalorização, inclusive por nós mulheres, em relação a essas mulheres que optaram por um motivo ou por outro, ficarem dentro de casa. E não devem ser menos valorizadas por conta dessa escolha, né? Sim. E você me falou aí de preconceito. Você sofreu preconceitos? Conta pra gente alguns. Sim, né? Sim, acho que são vários. Mas acho que um dos que mais me marcou, assim, é você estar numa reunião com um homem e ele subestimar a sua inteligência, sabe? A sua capacidade de trabalho, a sua força de trabalho e, ao mesmo tempo, sabe, aquele olhar que parece que você está despida, sabe? Uma falta de respeito muito grande. Mas tem várias situações, né? Tipo, eu sofri preconceito por ser mulher, por ser jovem, né? Por ser jovem, então, assim, mas essa menina aí, sabe? Essa você menina começou aí, muito cedo, né? Que você comentou, então. Então, essa menina aí é gerente, né? Mas não sabe desde quando eu trabalho, como é que é minha história. Quer dizer, eu não nasci gerente. Então alguém colocou ela aí. Então, esse tipo de preconceito, ela deve ter alguém poderoso que colocou ela nessa situação, sabe? Verdade. E não vê a minha história e que, na verdade,
eu trabalhei e estudei muito para chegar onde eu estou e continuo trabalhando e continuo estudando, né? E é assim que a vida é, e a gente vai administrando tudo que vai aparecendo. E então eu sofri vários tipos de preconceitos. O que aconteceu comigo por começar cedo era assim, ela é sua filha? Por exemplo, eu estava assessorando algum cliente, né, por alguma situação, e aí as pessoas perguntam, mas ela é sua filha? Nunca era porque eu era assessora da pessoa, né, era porque eu era filha, eu era namorada, ou era, né, você fica, meu Deus, por que que a mulher não pode realmente ter essa posição no mercado de trabalho, independente da idade, né, que ela tá? E quais conselhos você daria para essas meninas jovens que estão nos acompanhando agora, estão nos assistindo, e querem aí entrar no mercado de trabalho e ser boas profissionais? Eu me baseio na minha história de novo, né? Eu gosto muito de compartilhar a minha história justamente porque as pessoas acham que você nasceu pronto, né? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que fala isso, não nascemos prontos. E eu consegui identificar que 3 pilares, né, foram importantes na minha vida, que foi minha mãe, que é uma mulher muito corajosa, muito forte, que trabalhadora, que sempre trabalhou muito para criar as 2 filhas, entendeu? Então, uma mulher de muita garra e que, assim, a gente se espelhou muito nela. E ela sempre também muito firme, trabalha, estuda e trabalha, e é assim que vai. Então, minha mãe fez essa diferença. A questão do trabalho é extremamente importante, essa questão do trabalho. Para mim, isso foi muito importante. E os estudos para você conseguir ir vencendo, para você conseguir ter uma condição de competitividade, para que você tenha melhores salários, para que você tenha melhor qualidade de vida. Então, esse tripé faz muito sentido para mim e é isso que eu sempre divido com os alunos do Senac. Gente, olha, um apoio familiar é bacana. Não precisa ser pai, mãe, pode ser tio, avô, enfim, mas essa referência emocional, sabe, ela é importante. E para ter esse vínculo afetivo, esse respeito pelo outro, e depois os estudos e o trabalho, e aí bem-vindo à vida adulta, né? Aí é trabalho, estudo e trabalho, e família, e vai conciliando tudo isso. Legal, imagino que seja assim, uma correria a sua vida também, né? É bastante. Eliane, agora vamos falar um pouquinho sobre o período em que você foi secretária municipal de educação em Votuporanga, não é isso? A gente já vai entrar no assunto Senac, mas eu queria que você avaliasse essa questão da educação, né? Você foi muito reconhecida também na época pelos trabalhos que você desenvolveu, pela criação do FLIV, né? Que inclusive foi na sua gestão. E, hoje, como você avalia a educação no Brasil e as transformações que ela sofreu, principalmente por conta da pandemia? A educação brasileira como um todo, seja pública, particular, né, eu acho que assim, a gente continuar pensando em educação. E essa meta não pode ser só da escola. Essa meta tem que ser do povo. Então, assim, a gente não vai avançar em passos mais ágeis, a gente não vai caminhar mais depressa enquanto nós, brasileiros, enquanto eu, cidadã, independente de ter filho ou não ter filho, mas enquanto eu não entender e cobrar dos nossos governantes maiores investimentos na educação, melhor gestão no processo dessa educação, a gente ter uma participação ativa na vida da escola, contribuir com a escola do teu bairro, né? Então, realmente participar da vida do aluno, da aluna, do seu filho, participar das reuniões, participar da APM da escola, enquanto não for um objetivo de nação, eu acho que a gente vai continuar, existem evoluções significativas, mas eu acho que o caminhar é devagar. Eu acho que a gente podia acelerar um pouco isso quando a gente pega essa meta, esse objetivo para a gente, não só da escola, né? A escola é responsável pela escolarização, mas isso ser
algo que faz diferença para uma nação, é uma nação que tem que trabalhar para que isso dê certo. Sim. Com a pandemia, né, então nós ficamos 2 anos sem as pessoas frequentarem o ambiente da escola, que é muito bacana, porque as crianças, o jovem fica exposto à aprendizagem, né, então a gente ficou dentro de casa. Então isso foi uma dificuldade e nós tivemos muitas evasões. Por conta, agora no retorno, ainda você tem um quadro de evasão muito grande. E agora a gente precisa voltar a pensar a educação, a investir, não que a gente não deveria ter pensado, mas precisa... Ficou mais claro isso, né, Eliane? O quanto a educação e a saúde são áreas importantes, né? São os pilares da sociedade, Sim. né? Se você pensar também, eu volto a falar de pilares, mas desenvolvimento social, educação e saúde. É o que nos dá sustentação para viver e conviver em comunidade. Então, a pandemia, ela trouxe essa questão da dificuldade mesmo, da tecnologia dentro de casa, que é o fato das pessoas não terem uma internet de boa qualidade. Então, isso tem que ser um objetivo de nação, né? Então, os governantes precisam pensar em ofertar para as cidades internet de boa qualidade, né? Tem que ser uma política pública. O equipamento, né? Então, o acesso a equipamentos também para que você pudesse participar de uma aula remota. Então, seja o celular, ou seja um computador, um notebook, enfim. Mas, por exemplo, muitas crianças e adolescentes, e adultos também, né, tiveram que fazer aulas nos seus pequenos celulares. Então, a gente também não tem esse investimento ou uma facilidade. Então, acho que entra aí uma questão que é facilidade, oportunizar para que as pessoas pudessem ter comprado um equipamento para fazer aula. Sim. Né? E você achou que, de repente, os professores ficaram ainda mais valorizados? Eu acho, assim, numa consciência coletiva das famílias, principalmente, né? Que passaram a ter que ser os professores dos seus alunos dentro de casa durante a pandemia, né? Então, eu percebo, assim, que muitos sentiram essa valorização e o quanto é importante a gente dar o reconhecimento correto aos professores, né? Exato. Eu acho que essa observação, ela é real, mas eu só tenho um temor, que as pessoas esqueçam. Nós, brasileiros, nós esquecemos muito rapidamente das coisas. É verdade. Né? E essa valorização para esse professor, ela precisa continuar. Né? E a gente também precisa estabelecer mais parceria com esse professor. Seja, volto a dizer, da família, do responsável, de nós cidadãos que não têm filhos, mas também deve estar fazendo alguma coisa em prol da educação. Então, a valorização acho que aconteceu, mas muito também no sentido de que, assim, porque agora eu tenho que ficar com meu filho, né? Então, assim, a valorização do professor, ela precisa acontecer porque ele exerce um papel fundamental na sociedade, que é o desenvolvimento, que é a alfabetização de uma criança, que é para a vida toda, né? Então, a gente precisa valorizar o trabalho do professor diariamente, constantemente, não só numa pandemia. Não só porque a gente sentiu na pele, né? Exatamente. Mas... Então, e estabelecer parcerias. Eu acho que isso é muito importante. O legado da pandemia é a sociedade ver a importância da escola, a importância do professor e estabelecer parcerias de uma via de mão dupla para contribuir e apoiar essa escola nos desafios que são gigantescos. Com certeza. E o SENAC, como é que vocês se mantiveram nesse período da pandemia? Vocês conseguiram fazer algumas atividades? Como é que foi? Nós mantemos todo o tempo aula remota no período de reclusão, Sim. Né? Então, nós mantemos todo o tempo atividades remotas, fomos adiantando o que nós chamamos, o que normalmente a gente conhece como disciplina, no SENAC nós chamamos de unidades curriculares. Tá. Então, tudo que era teoria nós fomos trazendo
para frente e para depois entrar a prática. Nossos cursos, eles trazem muita prática. Então, nós temos prática em laboratório, nós temos estágios. E, então, para o aluno ter menos prejuízo, a gente foi adiantando toda a teoria e ficamos todo o tempo com aulas remotas. E aí, voltando ao presencial, nós estamos dentro dos laboratórios, nos campos de estágios. Legal. E agora me conta, então, como você definiria a principal missão do SENAC hoje? A nossa principal missão é levar a educação de qualidade para as pessoas, né? Hoje, o nosso trabalho no SENAC é de oportunizar para que a pessoa, o cidadão, tenha acesso aos cursos do SENAC. E a importância da educação profissional no desenvolvimento da sociedade, né? na empregabilidade. Então, a educação profissional, os cursos técnicos, eles são fundamentais para que os adolescentes, né, ou os adultos que já tenham, por exemplo, uma primeira formação ou que não tiveram oportunidade, fizeram ensino médio, pararam de estudar, retome para que melhore a condição de empregabilidade, melhore o salário, consequentemente qualidade de vida, né, e assim sucessivamente. Eliane, quais seriam as principais ações e serviços que o SENAC oferece? Eu acho que a principal ação hoje é o nosso programa SENAC de gratuidade. Então, em Votuporanga, 80% da nossa programação, 80% das nossas vagas entram no programa SENAC de gratuidade. Então, são gratuitas. São bolsas integrais que o aluno não precisa pagar absolutamente nada. Então, hoje, eu acredito que esse seja a grande oportunidade que o SENAC está ofertando para as comunidades às quais ele está inserido ou que esteja dentro da sua área de atuação. Enfim, então, eu acho que isso faz uma grande diferença, porque são cursos técnicos, são cursos de qualificação profissional, com campo de estágio, com supervisão, com seguro o SENAC faz quando o aluno, por exemplo, de técnico em enfermagem vai para um campo, você tem que fazer seguro de vida. Então, uma série de apoio que o SENAC dá para que o aluno conclua o curso, para que ele tenha a oportunidade da matrícula gratuita, ele conclua o curso e vá para o mercado de trabalho com condições de competir com esse mercado de trabalho que é tão exigente e necessário, né? Com certeza. O SENAC faz algum tipo de acompanhamento depois da finalização desse curso para direcionar essa pessoa para o mercado de trabalho? Nós temos uma plataforma que tanto a empresa como o aluno, ele pode cadastrar. Então, a empresa pode disponibilizar a vaga que ela tem e o aluno cadastra o seu currículo. Então, é uma plataforma que nós temos hoje que, então, dá para fazer esse caminho aí de integração, escola, empresa e aluno. Então, e a gente está fazendo tudo muito, com a pandemia, tudo muito digital, né? Então, para que facilite o acesso, para que a pessoa não precise vir até o SENAC. Então, é uma plataforma que a gente apoia os nossos concluintes de cursos. Tá, e é legal perceber também essa diversidade dos cursos, né, Eliane? A gente fala ali nos cursos desde comércio, gastronomia, tecnologia, um pouquinho de tudo, né, o SENAC fala. Porque a nossa é muito abrangente, né? Então, o SENAC é Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, né? Mas a gente atua comércio, serviços, turismo. Então, isso dentro de cada dessas áreas, né? A gente tem as sub-áreas que nós chamamos. Então, se você tem desde um curso técnico em informática, que hoje é uma atividade profissional muito solicitada pelo mercado, onde tem vagas de emprego,
e não tem pessoas qualificadas, né? Verdade. Então, a gente há uma grande oportunidade de investir em cursos da área de tecnologia da informação. Assim como nós temos um curso técnico em estética, né? Então, que é também uma atividade profissional nova, né, considerada no mundo do trabalho uma atividade profissional nova, tem estética, tem a podologia, assim como tem outros clássicos, técnico em administração, em recursos humanos, técnico em enfermagem, né? E eu acho importante dizer que alguns cursos, né, algumas profissões são regulamentadas. Então, para que você exerça a profissão, por exemplo, de técnico em segurança do trabalho, você tem que ter feito o curso técnico em segurança do trabalho. Então, existe o DRT, que é o registro profissional, assim como na enfermagem ao Corém, assim como no radialista, também a necessidade do DRT, né, desse registro profissional, através de ter você feito um curso na área específica, com carga horária definida e tudo mais. E essa periodicidade dos cursos, eles são bem variados? Eles são bem variados. Nós temos cursos começando o ano inteiro, desde janeiro a dezembro. Dezembro é o que tem, mas tem cursos rápidos que a gente ainda coloca na programação de julho e dezembro, mas é de janeiro a dezembro. A maior parte dos cursos técnicos com carga horária mais longa, eles começam em fevereiro. Tá. Mas ao longo do ano nós temos os cursos de 160 horas, 300 horas, ou 20 horas, e vai acontecendo durante todo o ano. Legal. E aí o Senac aqui de Votuporanga, ele atende também a região, é isso? Isso. Nós temos a unidade física em Votuporanga, está dentro da nossa área de atuação 53 municípios. Tá. Mas, por exemplo, em Araçatuba tem Senac, mas lá não estava ofertando o curso de radialista. Então, nós tivemos alunos que vieram de Araçatuba, de Rio Preto, para Votuporanga. Isso não tem limite. O limite de 53 municípios é na modalidade atendimento corporativo. Então, quando nós vamos prospectar com algumas empresas, prefeituras, um trabalho que é diferente do que a gente oferta nas unidades, que é de acordo com a necessidade da empresa. Aí isso tem custo, isso não entra na gratuidade. Tá. E Eliane, nós falamos aqui no começo do programa sobre o Sebrae também. Vocês têm, como seria a diferença, né? Qual seria a diferença, Senac e Sebrae? Vocês trabalham meio que juntos também? Sim, nós somos parceiros. Complementando o outro, eu acho. Exatamente, nós somos parceiros. E hoje o Sebrae, dentro dessa modalidade que eu comentei, que é o atendimento corporativo, nós temos um contrato mesmo de trabalho. Tá. Então, o Sebrae contratou o Senac para desenvolver vários cursos de acordo com a demanda de cada região e tal. Então, hoje a nossa relação está mais próxima do que nunca. E a área de atuação, o Sebrae trabalha muito mais diretamente com as micro e pequenas empresas. O Sebrae pode fazer consultoria, diferente do Senac, por exemplo, que eu não posso fazer consultoria. Ah, tá. Né? Então, dentro da minha atividade de serviços, não posso fazer consultoria, eu posso ofertar cursos. Quer dizer, vocês fazem a preparação e o Sebrae acompanha, em resumo, mais ou menos isso? Não, a gente acaba tendo uma atuação diferente. Tá. Então, depende muito do que a gente tem planejado, as propostas de trabalho para aquele ano. Né? Mas a gente, na verdade, o Sebrae já tem um contato nesse contrato corporativo, ele já tem essas empresas contratadas não, que ele já tem relacionamento e ele contrata o Senac para desenvolver cursos para essas empresas. Eliane, é importante a gente chamar a atenção também para um outro programa que é o Jovem Aprendiz do Senac. Como é que ele funciona? O Jovem Aprendiz são para jovens entre 16 e 24 anos, e que a empresa contrata e tem uma remuneração estabelecida por lei, e ele fica um período na empresa trabalhando e um período no Senac estudando.
Então, ele vai aprendendo, ele vai se qualificando, se educando do ponto de vista profissional e aplicando na empresa. E também, se ele tiver ainda, não ter concluído o ensino médio, então ele também fica na escola regular. Então, é um programa muito interessante, principalmente para aquele jovem que ainda não teve uma experiência profissional. No Jovem Aprendiz, com 16 anos, você já pode participar. Então, é uma formação inicial para o mundo do trabalho. Então, o Jovem Aprendiz, ele trabalha muito essa questão do primeiro emprego, da empregabilidade. Que às vezes é o mais difícil, né? Esse primeiro emprego. Exato, de se preparar. E ele ganha, né, para estudar e para trabalhar. Então, ele é remunerado. Isso é muito, que ajuda muito o jovem também. E na empresa ele tem a oportunidade de aplicar o conhecimento que ele está vendo no curso. Tá, se algum empresário estiver nos assistindo, tiver interesse em contratar esses jovens, vocês oferecem que forma de contato? Pode nos contactar pelo 34266700, ou também pode mandar alguma mensagem para a gente no Instagram, no Facebook, enfim, que a gente está sempre olhando para isso e entramos em contato para esclarecer. Quem faz o processo seletivo é a empresa, né? Então, é uma relação também de parceria. A empresa seleciona o jovem, contrata o jovem e o SENAC realiza a aprendizagem desse jovem. E aí vocês direcionam os perfis adequados para aquela empresa, é isso? Não, a empresa já seleciona o perfil mesmo. que ela quer, exatamente. Ela já seleciona de acordo com o perfil que ela quer, da necessidade que ela quer, e aí o SENAC fica responsável pelo desenvolvimento educacional daquele jovem. Vocês perceberam, Eliane, agora durante a pandemia, que houve uma maior procura das pessoas interessadas em investir no próprio negócio, tanto porque elas ficaram desempregadas, quanto porque elas querem realmente ser independentes, serem autônomas, né? Vocês perceberam isso? Sim, percebemos muito isso, foi muito forte. Principalmente as pessoas, aumentou muito a procura pelas mídias digitais, né? Pelos cursos e-commerce, todos os cursos na área para ensinar, por exemplo, como que você faz uma postagem, né? A fotografia digital para você. Muito interessante isso também, porque a fotografia é para você fazer uma boa foto do seu produto, como você posta isso. Então, nós tivemos uma procura muito grande. E isso aconteceu de forma remota, né? À distância, aumentou muito a procura por esses títulos. E é legal a gente perceber essa questão do ambiente digital, né? O quanto é importante os empresários se atentarem a isso, né? E se abrirem para esse mercado digital, né, Eliane? É fundamental. Não dá mais para ficar fora disso, Não né? dá, né? Porque... E, de alguma forma, né, a gente já não tem o celular, que nós gostamos ali de ficar né, nas redes sociais, tal. Então, utilizar isso para o seu bem, para o teu futuro. Não só para esse relacionamento, que é super importante para a comunicação de uma forma geral, né, porque hoje nós estamos aqui e falamos com qualquer pessoa no mundo que tem acesso à internet. Então, isso é muito bacana, isso veio para ficar, não tem volta, e nós precisamos nos preparar para usufruir desses equipamentos que nós temos hoje à nossa disposição para estudar, para trabalhar, e não só para se divertir, né? Não só para entretenimento, mas o quanto esses equipamentos têm de recursos e o quanto você, através de um curso, você pode se desenvolver para se tornar um empreendedor, para começar a ganhar dinheiro com isso, né? Então, hoje muita gente está ganhando muito dinheiro, né, por conta de um vídeo que coloca no TikTok, de uma postagem no Insta, no Face e assim por diante. Então, usar essas tecnologias a seu favor, buscando uma qualificação profissional, uma capacitação profissional. Assim, gente, vamos estudar, sabe? Estudar, eu sempre brinco também que estudar não ocupa espaço e vai com você para onde você for. Você mudou de estado, você mudou de país, aquilo que você aprendeu, você está
levando com você. É uma riqueza que ninguém te rouba, né? Exato. É tua, né? Para sempre. E não pesa, né? Não pesa para você levar na bagagem. Agora me conta uma coisa, essa questão da pandemia, né? Como vocês analisam assim as principais lições que vão ficar para os empreendedores e também para essas pessoas que procuram vocês? O que vocês perceberam das principais mudanças que vão ser geradas de pensamento aí com a pandemia? Assim, de bate-pronto, a gente já tem uma mudança significativa no SENAC para os funcionários. Então, hoje, a partir de segunda-feira, dia 21, foi no dia 21, já existe a possibilidade de nós, funcionários, dentro de alguns setores, já trabalhar de forma remota. Tá, permanente. Isso, ainda é experimental, mas o funcionário já pode escolher 2 dias na semana, de acordo com a sua atividade, para trabalhar em casa. Que bacana. Ainda não são todos os setores, mas já é um caminhar, né? Já são alguns passos nessa direção. Então, nós já sentimos isso. E também eu acho que é justamente o que fica, né, o legado disso também o ensino híbrido. Nós tivemos vários casos de alunos que fizeram um curso porque estava remoto, e se eles estivessem presencialmente eles não teriam, já estavam até inscritos, mas não conseguiriam concluir o curso. Então nós tivemos radialista nessa situação e que no remoto conseguiu, sabe, e garantiu presença e aprendeu, se desenvolveu, inclusive digitalmente, ou digital, né? E eu acho que fica essa questão do ensino híbrido. No começo existia um receio, né? Não, pelo computador não quero, pelo celular. Mas agora a gente percebe que é muito fácil, né? Você pode fazer curso em qualquer lugar, né? Do mundo, né? Exato. Muito legal. E aí eu acho que isso facilita, eu acho que isso é inclusão social, porque algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, se a gente pensa na região. Então, transporte, né, às vezes é mais difícil, é caro. Então, se você consegue num curso que acontece de segunda a sexta-feira, conseguir também colocar 2 aulas remotas na semana, já facilita bastante. Eliane, quem pode ter acesso aos serviços do SENAC? Todo mundo? Todo mundo pode ter acesso. Ao programa de gratuidade, né, as bolsas de estudos, quem pode ter acesso são somente pessoas que têm uma renda mínima per capita de até 2 salários mínimos. Então, não pode ter uma renda maior do que 2 salários mínimos para participarem do programa de bolsas. Fora isso, alguns cursos têm têm exigências de escolaridade e de idade. Então, tem cursos que pedem 16 anos, 18, 17, ensino médio completo, ensino fundamental 2. Então, cada curso tem um pré-requisito dependendo do órgão que regulamenta e da atividade profissional que ele irá exercer depois. Legal. Eliane, então a TV Unifev é transmitida aqui para mais de 20 municípios da nossa região, mais de 300 mil pessoas ligadinhas na TV de Votuporanga, e o SENAC presta esse serviço super importante, né? Inclusive com uma unidade muito bonita ali na Rua Guaporé, não é isso? Deixa então um convite para o pessoal de casa que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o SENAC e quais são as formas de contato também. Então, nos visite na Rua Guaporé 3221, aqui próximo à Praça Santa Luzia. Nós estamos nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, então pode procurar SENAC Votuporanga, e tem o nosso site também, que é o www.sp.senac.br. Então, esse é o nosso site, mas se colocar lá SENAC Votuporanga também, eu acho que é mais fácil, vai rapidão lá. E no site tem acesso a toda a nossa programação, com as datas e horários da nossa oferta, dos cursos que irão acontecer.
Tá certo, Eliane. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Você é uma referência para mim, viu? Confesso, aí como líder, né? Num ambiente tão importante que é o Senac. Então, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Unifev. Eu que agradeço. Tá certo, então. Obrigada a você aí de casa. Um grande abraço de toda a equipe TV Unifev. Mande seu recadinho aqui para o nosso WhatsApp que está aqui na tela, tá bom? Conta pra gente quem você gostaria de ver aqui no Coletiva. A gente está aqui à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima semana.